Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Esta é a entrevista de Economia da Renascença, que para além de ouvir na rádio está sempre disponível em podcast e em rr.pt. Hoje ainda vamos olhar para os efeitos da greve geral da última quinta-feira, um protesto contra as alterações que o Governo quer fazer à legislação laboral e que estão em debate na concertação social. Mais tarde ou mais cedo chegarão ao Parlamento. A nossa convidada é licenciada em Direito, com pós-graduações em Direito do Trabalho e em Ciência da Legislação. Considerada focada e mobilizada, ao longo da sua trajetória profissional ocupou diversos cargos na administração pública, parte deles ligados ao setor do turismo. Iniciou a sua carreira política em 2005 como adjunta e chefe de gabinete do secretário de Estado do Turismo, Bernardo Trindade, cargo que ocupou até 2009. Mais tarde, em 2015, toma posse como secretária de Estado do Turismo no primeiro governo de António Costa e em 2019 passa a Ministra do Trabalho e Segurança Social, mantendo-se no cargo no governo seguinte. Nas eleições de 2024 foi eleita deputada e o seu mais recente desafio político passou pela candidatura à presidência da Câmara de Sintra. Não venceu essas eleições, ainda que por pouco. Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho, simplesmente Ana Mendes Godinho, é a nossa convidada de hoje numa entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis, bem-vinda de Olá, novo ao Dúvidas Públicas. Obrigada e obrigada pelo convite para aqui estar presente. Acho que esse resumo mostra bem o que têm sido as várias vidas da minha vida e esta capacidade, acho eu, de todos nós, de estarmos procurando sempre estar em missão, e pelo menos tem sido essa a minha vida, em missão de serviço público. Vamos lá então à nossa entrevista. Como é habitual, há balanços muito diferentes da greve geral do dia 11. O Governo diz que foi inexpressiva, as centrais sindicais falam no maior protesto de sempre. Acha que o país ficou a trabalhar, como disse Luís Montenegro, ou parou? Bem, acho que eu estive na rua, vi o que aconteceu e acho que quem saiu à rua percebeu que foi um dia diferente para o país. Naturalmente os números discutem-se e acho que nem é isso que é relevante neste momento, acho que é mesmo perceber se os trabalhadores deram ou não uma mensagem ao Governo. E aquilo que eu vi foi exatamente a capacidade de mobilização dos trabalhadores para passarem uma mensagem fortíssima ao Governo. Naturalmente a leitura das greves e a interpretação das greves deve ser feita por cada um dos atores políticos, mas acho que é evidente, face ao que aconteceu, que tem que haver uma avaliação e uma leitura da voz que milhares de trabalhadores quiseram levantar, dizendo que não admitem que haja uma reforma laboral ideológica, eminentemente ideológica, que não tenha uma racionalidade sociológica ou económica por trás. E eu acho que foi exatamente isso que os trabalhadores quiseram dizer. Era desnecessária esta expressão inexpressiva por parte do Executivo? Eu acho que, acima de tudo, nós temos que respeitar e valorizar os trabalhadores portugueses. E quando milhares de trabalhadores portugueses abdicam, nomeadamente, de um dia de salário para fazer levantar a sua voz, acho que é evidente que é exigido respeito e é exigido que sejam retiradas as leituras necessárias do que milhares de trabalhadores disseram, precisamente porque é evidente que não são trabalhadores invisíveis, são bem visíveis e são trabalhadores essenciais para o país. Aliás, são estes trabalhadores que têm feito o país crescer. Neste momento temos o governo ufano com a avaliação que foi feita pelo Economist. Nós já iremos adiante. Não só o Governo, mas eu acho que todos nós devemos estar de alguma forma satisfeitos, porque é uma forma também temos um reconhecimento internacional que depois tem efeitos também do ponto de vista até de consequências económicas. Para quem não apanhou, o The Economist considerou Portugal a economia do ano. Não é caricato, ao mesmo tempo que há este elogio e que estamos num ciclo longo de crescimento, termos esta greve geral? Eu perguntava-lhe mesmo se não é caricato, se no momento em que temos uma proposta de reforma laboral como a que temos. É que é mesmo esse paradoxo que nós neste momento vivemos. Mas faz essa pergunta porque acha que o país não precisava desta reforma laboral? É evidente que não há racionalidade nenhuma, nem sociológica, nem económica, para as propostas que estão em cima da mesa e que foram apresentadas pelo Governo, propostas que são mais de 100 propostas de alteração da legislação laboral, que assentam num princípio de desconfiança relativamente aos trabalhadores, que assentam num princípio de que a precariedade é essencial
para o crescimento e a produtividade económica, quando os últimos anos demonstraram exatamente o contrário. Por isso é que eu pergunto se não é caricato e devolvi a pergunta. Porque é mesmo caricato que, aliás, o The Economist, um dos fatores que avalia positivamente é a evolução do mercado de trabalho em Portugal e o dinamismo do mercado de trabalho em Portugal. Se olharmos para a evolução, por exemplo... Estamos em pleno emprego. E é por isso que é caricato. Nós estamos com pleno emprego, uma taxa de emprego e uma participação no mercado de trabalho historicamente alta, mais de 5 milhões de trabalhadores a participarem ativamente no mercado de trabalho em Portugal, uma taxa de desemprego historicamente baixa. Estamos com, nomeadamente, a Segurança Social a dar um contributo decisivo para as contas públicas e para o resultado da economia portuguesa. Conseguimos... Em 2025, e aproveito para partilhar convosco, conseguimos atingir o objetivo que nós tínhamos estabelecido no primeiro acordo de rendimentos celebrado em 2022, que tinha como um dos grandes objetivos um acordo de valorização dos salários, dos rendimentos e da competitividade. E um dos grandes objetivos que tinha era aumentar o peso dos salários no PIB. No fundo, o que é que isto significa? Melhorar a distribuição da riqueza no país. E tínhamos um objetivo exatamente que era chegar a 48,3% em 2025. E cumprimos esse objetivo. Cumprimos, quando digo cumprimos, naturalmente é o país. Acho que faço parte deste projeto coletivo que é o país. E, portanto, naturalmente fruto da grande capacidade... Essa meta foi assinada consigo no governo. Foi, com muito orgulho, porque pela primeira vez, e aliás... Foi uma meta assinada neste primeiro acordo que fizemos, um acordo de médio e longo prazo para o aumento dos salários, dos rendimentos e aumento da competitividade, muito elogiado na altura, aliás, pela OCDE e pela União Europeia. Aliás, já o The Economist em 2022 colocou Portugal como a segunda economia de destaque, também como resultado da capacidade... Atrás de Espanha, se não estou em erro ou não? Atrás de Espanha. Mas mostrando também que era o caminho. Facto, que era o caminho e principalmente que este dinamismo do mercado de trabalho tem sido decisivo também para o crescimento económico. Quando se discute muito se devemos esperar que haja crescimento económico ou se de facto o investimento social também deve acontecer e o investimento também nos salários é também ele motor de crescimento económico, acho que Portugal tem sido um case study nessa dimensão e por isso é que é caricato. Se Portugal é um case study exatamente pelo dinamismo do mercado de trabalho, a minha pergunta é, não aprendemos nada? Porque é que retiramos da gaveta um projeto do século XIX e o colocamos agora em cima da mesa num ataque aos trabalhadores? Como é que explica isso? É uma questão não política? Não consigo explicar. Bem, por não conseguir explicar, eu penso que a única explicação é mesmo que é uma opção e é um projeto ideológico. Não há outra explicação. Mas que inevitavelmente provocaria algumas... É um projeto ideológico. Eu não vou dizer fricções, bem, posso dizer fricções, enfim. A ministra chegou a admitir que esta reforma equilibrava a balança para o lado dos patrões porque estava desequilibrada. Acha que havia este desequilíbrio e esta necessidade de equilibrar a balança? Bem, naturalmente nós sabemos que as relações de trabalho não são relações normais de direito civil. E claramente as partes estão em posições diferentes. Agora, quando o objetivo de uma legislação, de uma alteração à legislação laboral, de uma reforma laboral, é desequilibrar a posição dos trabalhadores, eu penso que está tudo dito. De qualquer forma, só para ficar claro, estas alterações, em sua opinião, são um retrocesso ou de alguma forma podem ser encaradas como um prolongamento da sua, digo sua, porque... Enfim, não é minha. A agenda de trabalho digno, acho que é mesmo de todos. Eu digo da sua, porque enfim, foi durante a sua gestão, é só por isso. Certo, mas eu também digo que é de todos, porque mais de 70% das normas da Agenda do Trabalho Digno, que entrou em vigor, foi aprovada em 2022, depois entrou em vigor, e a regulamentação também foi aprovada depois em 2023 já na Assembleia. Mais de 60% das normas foram aprovadas pelos outros partidos, por unanimidade, com participação dos outros partidos. Por isso é que eu digo que não é uma agenda individual, nem de um partido. Acho que é mesmo uma agenda coletiva que resultou, já agora fazendo o histórico, que resultou de um processo de
de auscultação, de discussão, que foi iniciado com a construção do livro verde do trabalho. Já agora é bom lembrarmos a história. Nós, em plena pandemia, ficou evidente para todos nós, por um lado, as fragilidades que tínhamos como sociedade na resposta a várias dimensões, seja na resposta, por exemplo, ao envelhecimento, seja na resposta a novas formas de trabalho, como de repente, se nos lembramos todos, tínhamos que ficar em casa, e como de repente também os processos de trabalho se mudaram todos tão depressa, e as normas e as leis não estavam adaptadas para isso, e que na altura depois também tivemos que alterar até para regular o teletrabalho, ou também a própria fragilidade em que muitas das pessoas durante a pandemia se encontraram e que as colocou numa situação dramática do ponto de vista de desproteção social. Não nos esqueçamos da quantidade de mulheres, por exemplo, com trabalho não declarado, informal, que durante a pandemia ficaram sem qualquer nível de proteção porque não existiam para o sistema. Tivemos na altura, aliás também elogiado internacionalmente. Várias alterações legislativas. Tivemos que fazer. O layoff simplificado, digamos assim. O layoff simplificado e outras medidas que salvou milhões de postos de trabalho em Portugal, de uma forma, eu diria, inédita, arriscada, mas que eu acho que mostrou bem como nós, quando coletivamente queremos, conseguimos impossíveis. Porque eu lembro-me bem quando lançámos a ideia do layoff simplificado, toda a gente nos dizia que era impossível de fazer, até porque, se lembram, um processo de layoff tradicional na Segurança Social demorava mais de um ano, e nós conseguimos que o layoff simplificado fosse tratado em dias e as pessoas estavam a receber no final do mês. Parênteses, isto foi um parênteses, mas só para dizer, o livro verde sobre o futuro do trabalho foi feito porque era evidente que nós tínhamos que ter a capacidade de dar o salto do ponto de vista dos desafios que tínhamos, seja desafios de proteção social, portanto, de muitas pessoas que estão em relações atípicas muitas vezes e que não estão cobertas pelo sistema de proteção social, desde logo também com a questão das plataformas. Os trabalhadores das plataformas, todos nos lembramos, os trabalhadores das plataformas, quando é que apareceram em grande dimensão, nomeadamente na pandemia, até para levar refeições às pessoas. E é uma questão que ainda não está fechada, esta legislação. Bem, não está fechada, eu espero que não regrida, porque nós conseguimos aprovar em Portugal a regulação dos trabalhadores nas plataformas digitais. Conseguimos também que, a nível europeu, fruto de uma parceria muito grande entre Portugal, a Eslovénia, a Holanda e Espanha, conseguimos que fosse aprovada a diretiva para regular o trabalho dos trabalhadores em plataformas, que neste momento está em crise. É verdade. Falando aqui nesta reforma, questões como essa deviam de estar aqui, nestas alterações propostas pelo Governo? Eu acho que é evidente que o mundo do trabalho está a evoluir de uma forma tão rápida que todas as lições que têm sido aprendidas, nomeadamente até a aplicação do regime dos trabalhadores das plataformas, que foi aprovado em Portugal em 2023 e depois com a diretiva que foi aprovada no final de 2023 ou início de 2024 na Comissão Europeia. É evidente que aquilo que se exige é que essas aprendizagens sejam incorporadas em alterações à legislação laboral. Ora, aquilo que nós temos neste momento é precisamente uma reversão até da presunção da laboralidade, isto é muito técnico, mas a presunção de que estes trabalhadores são trabalhadores como qualquer outro trabalhador que tem direito a ter uma relação de trabalho com direito a férias, com direito a limites de horários, não é? ou com a proteção dos direitos considerados essenciais numa relação de trabalho. E há uma reversão completa dessa presunção, mas há a desproteção, nomeadamente em termos da presunção do que é que se considera um trabalhador por conta de outrem, nomeadamente aumentando a exigência da percentagem de faturação que tem que ter, portanto hoje em dia é 50%, já se considera um trabalhador por conta de outrem, é elevada para 80%. Ora, isto, num trabalhador de plataforma, como nós sabemos, trabalha para várias plataformas até para conseguir ter um rendimento aceitável ao longo do mês, percebemos que, com uma presunção alterada dessa forma, dificilmente chega lá. Dificilmente estamos a dizer que afinal são trabalhadores iguais aos outros. Esta resposta da rua, no fundo, parece-lhe suficiente para o Governo poder ir um bocadinho mais longe nas negociações,
ou mesmo eventualmente retirar algumas das alterações que está a propor nesta altura? Eu acho que esta voz levantada pelos trabalhadores é um sinal fortíssimo de que este não pode ser o caminho. Até porque não faz sentido nenhum um caminho contra os trabalhadores no país. Os trabalhadores que são quem garante o crescimento, que aliás, a quem acho que é devido todo aqui o reconhecimento, não se pode construir um país contra os trabalhadores. E portanto acho que esta voz fortíssima é um sinal de alarme muito grande para o governo, e é um sinal de alarme no sentido de que os trabalhadores não estão disponíveis para que haja retrocessos nas suas conquistas sociais, nem que voltemos a uma legislação laboral do século XIX. É uma legislação laboral que se chama um pacote laboral auto-intitulado Trabalho 21, mas que com fórmulas do século passado, desde logo com o aumento da precariedade, significa na prática os contratos a termo aumentarem o prazo para passarem de 2 para 3 anos em termos de limite, de 4 para 5 se forem contratos a termos incertos. O facto dos jovens passarem a voltar a ser fator de justificação para contratar a termo só por serem jovens, e o que isto tem de efeito nos jovens é não conhecer a realidade das pessoas reais. Deixa-me só dizer isto, é porque eu acho que às vezes ficamos um bocadinho num conceito etéreo dos conceitos abstratos da precariedade. A precariedade não é um conceito abstrato. A precariedade é um conjunto de efeitos reais na vida das pessoas, desde logo que enumero aqui 3. Número 1, um trabalhador precário, em média, recebe menos de 40% de salário. Número 2, um jovem com um contrato a prazo dificilmente consegue um empréstimo no banco para comprar uma casa. Significa que dificilmente vai ter. Não consegue. Ainda bem que me corrige e que me reafirma esta leitura. Não consegue, na prática. Quem é o jovem que com um contrato a prazo pode decidir autonomizar-se e pode decidir ter crianças? Sim. Num país que precisa... no limite que não haja planeamento da vida nos anos seguintes, não é? É evidente que te condiciona até a liberdade de desenvolvimento da vida de organizar a sua própria neste vida, país. não é? E, portanto, a precariedade, isso para dizer... Pensar em construir uma família até, não é? A precariedade não é um conceito abstrato. A precariedade é um modo de vida que condiciona e limita a liberdade dos trabalhadores em Portugal, no mundo, evidentemente, e que, naturalmente, no caso dos jovens, é particularmente grave, até porque a maior parte dos contratos a termo afetam especialmente os jovens e as mulheres. E, portanto, é sempre uma forma de condicionar o pleno desenvolvimento das pessoas na sua realização, também enquanto no mundo do trabalho. Um dos argumentos, como bem sabe, para alterar o Código de Trabalho é sempre as questões da produtividade. E a minha questão é como é que este tipo de medidas afeta a produtividade? Eu consigo dizer ao contrário. Afeta negativamente. Estas propostas o que fazem é afetar negativamente a produtividade, porque se olharmos para a história recente, e não precisamos ir muito longe, basta-lhe olhar para os últimos 15 anos de Portugal, e vamos perceber que a produtividade cresceu mais na sequência do acordo de rendimentos e competitividade, na sequência do aumento do salário mínimo e do salário médio, e também na sequência do reforço dos direitos dos trabalhadores e da agenda do trabalho digno. Poderemos chegar à conclusão que foi uma coincidência, mas a verdade é que coincidem o reforço da valorização dos trabalhadores no mundo do trabalho teve como consequência e teve como efeito o aumento da produtividade. Dou-lhe os números. Dou-lhe os números. A produtividade desde 2022 está a aumentar 3,9%, significa que está a aumentar mais do que a média de qualquer uma das décadas anteriores. E, portanto, a minha pergunta é: se nós temos uma avaliação, um gráfico com dados objetivos que nos mostram que com melhores salários os trabalhadores se fidelizam mais às organizações, são mais criativos, têm mais capacidade até de entrega às organizações e têm melhores efeitos do ponto de vista de produtividade. Isto está estudado do ponto de vista até de criatividade, de inovação. Então, onde é que está a tal racionalidade? Alguém nos mostra um estudo sobre esse efeito
que a precariedade tem na produtividade do país, porque eu não consigo encontrar esse estudo. Mas eu tenho que lhe perguntar também, já fiz esta pergunta várias vezes quando discutimos este tema, não encontra medidas positivas neste anteprojeto do Governo, por exemplo, a flexibilização dos horários? Eu tenho muita dificuldade num conjunto de mais de 100 normas baseadas em princípios de desconfiança em relação aos trabalhadores. Confesso que tenho muita dificuldade em encontrar aqui aspectos positivos. Acho que tem tentado haver aqui alguns paliativos, alguns pensos rápidos para ir gerindo a opinião pública, mas verdadeiramente sem uma estratégia. E eu acho que uma reforma laboral não se pode fazer sem uma estratégia. A pergunta é, para onde queremos ir? E o que é que nós queremos? E a legislação laboral tem que ser um instrumento para uma estratégia, que eu não vejo que exista. Por isso, quando me pergunta, posso-lhe devolver a pergunta. Já é a segunda vez. Não, é só porque eu acho que há muitas perguntas que não têm resposta. Sim, sim. Não as encontro. A minha pergunta é que medidas vemos aqui que são favoráveis aos trabalhadores e com que objetivo? Quando fala na flexibilização dos horários. Eu vejo ao contrário, eu vejo, por exemplo, que é retirada a possibilidade dos pais com filhos até 12 anos terem possibilidade de dispensa de trabalho em turnos, ou trabalho noturno, ou trabalho aos fins de semana. O que é isto? Isto é o contraciclo total do que tem que ser um caminho de um país, que tem que ser cada vez mais um país que encontra formas de promover a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. Para os jovens, isso hoje em dia é o fator determinante para decidirem onde vão trabalhar. E nós, o que estamos a dizer aos jovens com esta proposta laboral é que, afinal, parece que Portugal não quer ser um país para eles, quando nós temos que dar a mensagem precisamente oposta. Mas imagino que reconhecerá que nós, apesar de tudo, estava a falar disso há pouco, temos um problema de produtividade em Portugal. O que eu lhe pergunto é ao contrário, que medidas é que faltam nesta reforma? Mas eu digo-lhe ao contrário, é porque a minha pergunta é qual é, não sei se tem presente a evolução da produtividade em Portugal e a evolução da produtividade na média europeia. Os sindicatos fazem questão de lembrar isso. Não são sindicatos, são os números. Certo. Os números mostram... Lembrar esses números, diria eu. Isso, exatamente, tem toda a razão. Os números mostram que Portugal teve, nos últimos anos, uma capacidade enorme de aumentar, da produtividade crescer até acima da média europeia. E ninguém diz estes números, mas os números estão disponíveis. E eu volto a dizer, e eu acho que isto é exatamente fruto da capacidade de assumir a centralidade do trabalho na vida das pessoas e perceber que quanto mais valorizados forem os trabalhadores, mais produtivos são os trabalhadores. Os números estão a mostrar isso. Quando houve um maior aumento do salário mínimo, houve também um maior aumento da produtividade. Quando houve um combate à precariedade, houve também um aumento da produtividade. Quando houve, por exemplo, uma medida que implementámos, que foi de cruzamento de dados. Pela primeira vez, cruzámos os dados entre a Segurança Social e a inspeção, a Autoridade para as Condições de Trabalho, no fundo permitindo detectar automaticamente, por exemplo, contratos supostamente precários, supostamente a termo, que já tinham ultrapassado os prazos legais, por exemplo, de 2 anos. E hoje em dia, com os sistemas com cruzamento da informação... Isso é fácil. É facílimo, é só querer. E, portanto, o que é que a ACT fez pela primeira vez? Notificou estes trabalhadores e estas entidades empregadoras, dizer, olhem, nós detectámos que isto aconteceu, portanto, por favor, corrijam. Isto foi extraordinário, porque levou à conversão de milhares, quando eu digo milhares, são centenas de milhares de contratos a termo, que já tinham ultrapassado o prazo legal, só que não tinha sido reconhecido. Sim. Na prática, pense num jovem que, por efeito desta conversão, passou, por exemplo, a poder ir ter ao banco, afinal eu tenho um contrato permanente, e ele até já tinha se fosse para tribunal, mas eliminou-lhe essa necessidade de ir para tribunal. Exato, tinha esse direito. Ele tinha esse direito, só não estava, era reconhecido formalmente. Mas isto para lhe dizer, são cada vez mais, e quando pergunto o que é preciso, o que nós precisamos... Sim, no fundo a pergunta que eu queria realmente fazer é, o que é urgente mudar então? Eu diria que o que é urgente é não perder tempo com quesílias, nem com assuntos que não são os assuntos essenciais para o mundo em que vivemos hoje em dia. E os assuntos essenciais para o mundo que vivemos hoje em dia são, desde logo, a questão demográfica. O desafio demográfico é
brutal e Que se essencial, fala pouco em Portugal. que é fundamental. Nós deixámos, pela primeira vez, um plano, uma agenda para a longevidade em Portugal, com um conjunto de medidas, nomeadamente uma das medidas que consta do acordo de rendimentos com os parceiros sociais, que é, por exemplo, a criação da reforma a tempo parcial para as pessoas quando chegam mais velhas. Isto é uma transformação essencial, porque permite, nomeadamente, que haja um phasing out na saída do mundo do trabalho, que as pessoas não tenham saídas abruptas do mundo do trabalho, que permita a transição. E que continuem a ser úteis e que continuem a passar. Ora bem, e que permita a transição até de conhecimento. conhecimento entre gerações, mas permita também uma conciliação da vida pessoal e profissional de uma forma muito mais adequada. Outra medida que é fundamental, um programa de investimento, por exemplo, na adaptação dos postos de trabalho à longevidade. É evidente que nós estamos a envelhecer. E, portanto, os postos de trabalho também têm que estar preparados. Quando lhe estou a dizer, estou-lhe a dar exemplos concretos daquilo que é fundamental e tem que ser prioridade. Mas também o mesmo, por exemplo, quanto às transições digitais e tecnológicas. É evidente que tem que haver uma capacidade massiva de preparação e de capacitação dos trabalhadores para a transição que está a acontecer em inteligência artificial, em data, informação. Quer dizer, transição ecológica. Uma reforma nesta altura, não pensar nesses aspectos, lá estou eu outra vez com o caricato. Mas não fui eu que disse. Não, eu acho que é desligada do mundo real. É uma grande falha. É desligada do mundo real, porque essa é que tem que ser neste momento a grande prioridade. Vou-lhe dizer, por exemplo, PRR. Nós identificamos como prioridades para o PRR estas áreas que estamos a falar, áreas críticas. Por exemplo, nós lançámos no âmbito do PRR um programa, alocámos um programa de investimento em formação nestas áreas de transição ecológica, novas tecnologias, tal. Uhum. E onde é que está? O que é que está a acontecer? Nós criámos um centro para o envelhecimento ativo e saudável, que foi fechado, foi das primeiras coisas que este governo fez. Mas não avançaram essas formações ou as empresas não têm interesse? Eu acho que, às vezes penso que o governo andou um pouco distraído com os períodos eleitorais em que andamos. E, nomeadamente... Foram muitos, de facto, não é? E, nomeadamente, perdeu-se nestes investimentos estratégicos, nomeadamente, perdeu-se no PRR. Foi feita agora uma recalendarização em que o governo desiste, pura e simplesmente, do investimento social que tínhamos previsto, fortíssimo, nomeadamente em novas creches e novas respostas para o envelhecimento. O país não tem tempo, nem se pode dar ao luxo de desperdiçar estes investimentos estruturais que são essenciais no mundo em transição que estamos a viver. Isto para lhe dizer, há imenso para fazer. Imenso. Eu, quer dizer, confesso, tenho tido algum orgulho e muito entusiasmo naquilo que foi fazendo, mas é verdade que há imensa coisa para fazer. Aproveitando essa declaração, quer dizer que não concorda com esta reforma, com esta proposta. Evidente que não. Mas é tempo para mudar a lei. Não, é que eu não acho que seja uma questão de lei. O que eu acho é que é mesmo uma questão de colocar em prática e priorizar os investimentos que são precisos fazer. Isto precisa de foco, planeamento, estratégia e execução. É isso que eu acho que não tem acontecido. Temos um governo, como lhe disse, eu penso que o Primeiro-Ministro ficou um bocadinho perdido nos períodos eleitorais e distraiu-se do país. E distraiu-se de questões essenciais que não podem estar a marcar passo. Se estava tudo feito, não estava tudo feito. É evidente que não estava tudo feito. Há imenso para fazer, mas não pode haver distrações. Nem podemos entrar muitas vezes nesta lógica do penso rápido ou de apagar fogos que vão surgindo e deixar de ter uma estratégia para o país que é fundamental. Eu queria voltar aqui um bocadinho às negociações mais puras e duras. A UGT, que foi agora chamada para na próxima terça-feira voltar à mesa das negociações diretamente com a Ministra, tem sido muito crítica sobre essas negociações. O Secretário-Geral até admitiu, aliás, numa entrevista aqui, que foi para a greve também como forma de ajudar a desbloquear este processo de negociações. Agora que está a assistir tudo isto de fora, digamos assim, não como Ministra do Trabalho, que avaliação é que faz da forma como a Ministra Rosário Palma Ramalho tem conduzido estes trabalhos? Bem, isso aí vai-me desculpar e acho que me vai compreender, porque isso eu não vou mesmo comentar,
Não faz parte da minha forma de estar na vida comentar uma pessoa que neste momento tem as funções que eu tive anteriormente e, portanto, acho que isso aí deve ser uma avaliação que as pessoas devem fazer. Isso não vou, naturalmente, que também não teria gostado que fizessem em relação ao que cada pessoa faz em cada momento e, portanto, essa parte não farei. Não pode pedir a mim que seja eu a fazer. Não lhe vou pedir um comentário ao que está a fazer, mas ao que disse. São declarações feitas pelo Primeiro-Ministro poucos dias antes da greve geral, quase numa tentativa de minimizar o protesto. Anunciou, chegou a admitir, diz que é possível chegar aos 1.600 euros de salário mínimo e 3.000 euros de salário médio até ao final da legislatura. Acha que são realistas? Eu não ouvi até ao final da legislatura, por acaso ouvi só 1.500 um dia, 1.600 no outro. A seguir foi, sim. E não ouvi a calendarização. 3.000 euros de ouviu a calendarização? Até ao final da legislatura. Eu não ouvi a calendarização, por acaso. Por acaso ia dizer que era importante a calendarização e deixo aqui um repto ao Sr. Primeiro-Ministro. O salário mínimo é determinado pelo Governo e, portanto, por que não integrar na legislação esse compromisso, se ele acha que é possível chegar aos 1.600 aos 3.000 de salário nos próximos médio. 3 anos e aos 3.000 de salário. O salário médio não consegue, naturalmente, não é fixado claro que não, sim, por decreto-lei, mas aquilo que nós inauguramos em 2022 com o Acordo de Rendimentos foi exatamente conseguir assumir o compromisso com os parceiros sociais de prever em cada ano o compromisso que cada um assumiria, seja quanto ao salário mínimo, seja quanto ao salário médio. Portanto, deixo aqui o repto para que o Sr. Primeiro-Ministro inclua isso no Acordo de Rendimentos e competitividade e valorização dos salários, que este Governo continuou e muito bem. Só noto que este ano é o primeiro ano, desde que o Acordo começou, que ele não foi reforçado. Portanto, acho que é um mau sinal. Exatamente no ano em que o Sr. Primeiro-Ministro vem dizer isso publicamente, não ter havido um reforço do Acordo de Rendimentos. Portanto, 2025 fica marcado negativamente por isso. Deixe-me aproveitar aquilo que dizia sobre a produtividade. A produtividade tem aumentado. Acha que os salários têm aumentado a par da produtividade? O salário... Ou tem aumentado muito mais, ou enfim, não sei. Pois, o salário real em Portugal, desde 2022, compararmos o mesmo período, o salário médio real cresceu cerca de 4,6%. Estou-lhe a dizer de cor o valor. Isso significa, na prática, que foi isso que permitiu atingir aquele objetivo que falei inicialmente do peso dos salários no PIB, chegar a 48,3%. Nós partimos em 2019 de cerca de 45%. Partimos em 2015 de cerca de 43%. É bom fazer o retrato para nos lembrarmos de quão desequilibrado e da cota que os salários perderam durante o período da crise e durante a intervenção que tivemos, como todos associamos à Troika, não é? Do ponto de vista da crise. Mas em 2015 o peso dos salários do PIB estava em 43%, significa que tinha havido uma perda de capacidade de rendimento e distribuição da riqueza em Portugal, que no fundo é isso que traduz esta percentagem. Mas ainda há muito para recuperar. Eu pergunto isto porque os dados desta semana do INE dizem que o risco de pobreza diminuiu entre os idosos, no entanto aumentou nas famílias com filhos. Então, deixe-me dizer, já agora só explicar também que aquilo que procuramos sempre em cada uma das políticas que implementámos e em cada uma das estratégias que construímos foi ter referenciais e ter metas associadas nomeadamente ao desempenho da média europeia. E o mesmo fizemos quando lhe falei da questão dos 48,3%, foi exatamente porque era essa a média do peso dos salários do PIB na União Europeia e, portanto, por isso é que foi esse o valor de convergência que nós tivemos como objetivo. Em relação à questão da pobreza,
A verdade é que esse é um bom indicador do ponto de vista de diminuição da taxa de pobreza nos idosos, muito associado naturalmente às reformas e ao aumento do complemento solidário para idosos, e portanto nas duas dimensões. E também outra medida, por exemplo, relacionada com a questão dos medicamentos. Nós iniciámos a possibilidade para as pessoas que têm complemento solidário para idosos, os medicamentos terem um desconto. Nós começámos com um desconto de 50%, este governo ampliou o desconto, e muito bem, e eu acho que tem que ser mesmo esse o caminho, e portanto tudo isso, a verdade é que mostra que tem efeitos. Que as medidas têm efeito. Tem efeito, portanto a política pública tem efeito quando direcionada. Em relação às crianças, aquilo que aqui queria dizer é que isso continua a mostrar, e mais uma vez ligado agora com a questão da reforma do Código de Trabalho, continua a mostrar que ainda continuamos a ter situações de pais que, por exemplo, pais com salários mínimos, que não têm capacidade, neste momento, nomeadamente com os custos associados à habitação, de conseguir responder às necessidades básicas e essenciais. Isto é inaceitável como país e como sociedade. E eu acho que essa tem que ser o nosso foco e a nossa missão total. Há pouco, quando dizia que o Primeiro-Ministro se distraiu com os períodos eleitorais, é também nisso. Distraiu-se na habitação, estamos com a habitação com custos maiores do que tínhamos antes, temos com os jovens com a incapacidade de arranjarem casa e de se autonomizarem. Embora no caso da habitação ele já tenha herdado um cenário que não era agradável. Não, eu não estou a dizer... Não se pode ignorar isso, é só isso que é só o meu ponto. E tem toda a razão, é um problema que se arrasta e dificílimo. E que não é só português, infelizmente. Não, e que é dificílimo de resolver. Certo, só estou a dizer é que se distraiu. E portanto é uma questão também da aceleração e do ritmo que se colocam na implementação daquilo que são as prioridades. E definição de prioridades, exatamente. E definição de prioridades. Eu consigo lhe dizer logo uma das primeiras medidas que aconteceu, que foi, nomeadamente, mais de 50 mil pessoas com um mecanismo de apoio à renda que nós tínhamos criado em 2022, tiveram esse apoio à renda cortado. Portanto, isto é distração. Ou é distração ou nem consigo encontrar justificação para isto. São 50 mil famílias que deixam de ter um apoio à renda, que é um bem básico de sobrevivência. Mas coitadas também são... coitados todos nós, muitas vezes, porque às vezes nem temos a liberdade para protestar, atendendo à situação em que estamos de contingências e de sobrevivência e de limitação até da nossa capacidade de intervenção. A habitação tem levado muitas pessoas para a rua. Tem havido muitas manifestações nos últimos anos, sobretudo com esta questão da habitação. Deixe-me só ainda voltar, porque eu não queria deixar a questão das crianças, que eu acho que é mesmo fundamental. Mas só ainda em relação à questão dos rendimentos e de como é crítico, porque a questão da habitação também veio aqui baralhar o rendimento disponível das famílias. Naturalmente, também fundamental? É fundamental. Também poderíamos falar na questão da distração, nomeadamente distração de uma promessa que tinha sido feita, nomeadamente quanto à saúde, que teríamos um plano de emergência que em 6 meses teríamos a saúde resolvida, e vemos como é que está a saúde neste momento. Mas também lhe digo noutra dimensão, e que tem a ver com as crianças, nomeadamente no investimento social, também é outra distração inaceitável. A desistência do PRR, nomeadamente investimento em creche, é inaceitável. Já falou-se nas creches. Isto tem a ver nomeadamente com a questão da pobreza nas crianças, porque o que nós estamos a assistir, e a questão da reforma laboral também tem a ver com isto, é que nós temos neste momento casais ou pais cuja intensidade laboral, e chama-se intensidade laboral ao facto de terem contratos permanentes ou contratos precários intermitentes que não preenchem sequer o ano todo. Ora, uma pessoa que não tenha um contrato permanente que lhe garanta o salário o ano todo fica em risco de pobreza e, portanto, por consequência imediata, as crianças que estão nestas famílias, nomeadamente em que pai e mãe recebem salário mínimo, mas têm um contrato precário, que não trabalham, por exemplo, um mês durante o ano, basta isto para as colocar numa situação de risco inaceitável. Aliás, uma porcentagem considerável de pessoas com emprego que caem na pobreza, não é? Exatamente, ou até das mulheres que têm, por exemplo, 11% das mulheres que têm contratos a tempo parcial. Um contrato a tempo parcial não lhe garante um mínimo de sobrevivência. Isto é só para dizer, ou seja, acho que estas tinham que ser as prioridades e o país não pode estar à espera. Isto tinham que ser as prioridades essenciais. Nós não podemos aceitar que haja crianças que não estão a ir à escola como está neste momento a acontecer.
que haja crianças, nomeadamente, que vêm de outros países, e eu defrontei-me com situações destas nos últimos meses, que neste momento estão excluídas de acesso à escola e que não estão a ir à escola. Naturalmente, o meu apelo aqui é, saibamos nós deixar-nos inquietar por estas situações. E nós temos que nos abanar todos e perguntar para onde é que nós estamos a ir. Nós já divergimos, a Sandra vai-me perdoar só, ainda que volte à questão da alteração à legislação laboral. A Presidente da Iniciativa Liberal defendeu esta quinta-feira que estas alterações não afetam os trabalhadores da função pública. Acha que não afetam mesmo? Que as alterações, naturalmente todas as alterações à legislação laboral afetam todos os trabalhadores, até porque o Código de Trabalho se aplica supletivamente aos trabalhadores da administração pública. Portanto, é evidente, aplicam-se a todos os trabalhadores. Temos que avançar, o nosso tempo também já corre. De um ponto de vista mais político, de que forma é que esta greve pode afetar ou vai afetar o governo de Luís Montenegro? Acha que tem implicações na governação? Sai fragilizado? Bem, eu acho que desde logo foi um alarme que tem que ter tocado. Se não tocou, é porque estava variado o alarme. Porque é evidente que aquilo que aconteceu foi uma demonstração de uma mensagem fortíssima que os trabalhadores quiseram passar ao governo. E, portanto, o governo tem que tirar consequências disso, é evidente. E não pode continuar com a mesma postura com que estava a assumir que as pessoas aceitavam que se alterasse a legislação laboral, invertendo e desequilibrando a posição das partes e construindo um quadro em desfavor dos trabalhadores. E, portanto, acho que é um sinal fortíssimo de alarme e de abanão. E, portanto, acho que é inevitável que tenha que haver aqui uma alteração de rumo quanto aqui a esta dimensão. E acho que também deve servir como um alarme de que o país precisa de responder aos problemas reais que tem e não aos fictícios. Deixe-me ver até onde é que está otimista, que agora quero-lhe fazer a pergunta ao contrário. E esta contestação, ou seja, a questão central de contestar esta revisão, digamos, da legislação laboral, pode ser a causa que faltava para a esquerda voltar a chegar a muitos daqueles que a abandonaram nos últimos atos eleitorais? A verdade é essa, não é? Bem, eu acho que aquilo que ficou evidente ontem e nos últimos dias é de que isto não é uma questão de esquerda ou direita. Isto é uma questão civilizacional que mobilizou da esquerda à direita. Se viu os ministros do trabalho do século XXI falarem, eu acho que dificilmente encontraremos um que tenha estado a favor desta reforma. Pelo contrário, eu ouvi vários ministros de várias sensibilidades políticas, da esquerda à direita, e muito da direita, a dizerem exatamente que é desequilibrada, inoportuna, injustificada até esta reforma laboral. E, portanto, acho que lhe respondo de uma forma convicta. Isto não tem cor. Isto é uma questão civilizacional e acho que o país soube dar esse sinal fortíssimo que não aceita voltar ao século XIX. Já criticou a falta de comunicação do governo sobre estas alterações. Há quem considere que esta falta de vontade de explicar o que é que estava aqui, o que é que está aqui a ser alterado, evidencia a falta de vontade do governo de levar a lei até ao fim. Isso faz sentido? Não, acho que não faz sentido nenhum, porque acho que não seria desgastar como desgastou se não tivesse uma forte convicção ideológica de que tinha que fazer passar esta agenda. A não ser assim, não vejo racionalmente outra vontade. Gostaria muito de pensar que não querem levar em frente, porque acho que isso era uma grande conquista para o país. E, portanto, e principalmente que houvesse capacidade de foco, investimento e prioridade e estratégia naquilo que o país precisa. Respostas ao investimento social, aumento das creches, massivo, que estão meio estagnadas e com até desistência de investimento do PRR de uma forma crítica, investimento nas respostas ao envelhecimento, investimento
na demografia, na evolução demográfica e o impacto que tem no mundo todo do trabalho, investimento na saúde, na habitação e na educação, evidentemente, e essencialmente também esta grande capacidade de diálogo social que tem faltado e que é crítico para a paz social que nós precisamos. Mário Mourão, da UGT, já fala em linhas vermelhas. O PS também tem linhas vermelhas. O que é que tem de mudar ou tem de cair, se quiser, para que o PS possa considerar um voto favorável ou abstenção na votação deste projeto? Dar-lhe a minha opinião pessoal. Opinião. Não vinculava o PS com a sua opinião. A minha opinião pessoal. Acho que é evidente que, número 1, toda a dimensão da normalização e a eternização da precariedade como forma de vida é inaceitável. Número 2, tudo o que são ataques à conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. Número 3, tudo o que são ataques aos jovens. Número 4, tudo o que são ataques à capacidade de proteção coletiva das relações de trabalho. Exemplo concreto. Voltam atrás numa medida que foi uma medida transformadora do ponto de vista de criminalização do trabalho totalmente não declarado. Esta medida trouxe para dentro do sistema de proteção social milhares de mulheres que durante anos estiveram fora do sistema. Trabalho doméstico. Milhares de mulheres que, por exemplo, durante a pandemia, tivemos todos a consciência da fragilidade em que se encontravam. E parece que já esquecemos tudo. E de repente volta-se atrás. Mas também em relação à dimensão de tudo o que tem a ver com diálogo social, contradição coletiva, fragilização das relações de trabalho. E depois vai-me perguntar assim, então o que é que resta? E eu acho que dificilmente nada. Eu imagino que vai perguntar porque eu não... É que está a arriscar em todas as alterações. Então é que eu pergunto-lhe ao contrário. Então, mas o que é que as outras alterações têm de bom para os trabalhadores? Então, mas vai-se mudar uma legislação quando não se tem como objetivo valorizar os trabalhadores? Não consigo conceber isso. Nós estamos a caminhar para o final, mas deixe-me então perguntar-lhe de forma mais clara se as propostas do Governo chegarem ao Parlamento, nomeadamente sem nenhum acordo com nenhuma das centrais sindicais, acha mais difícil que elas sejam aprovadas? É fundamental e acho que é muito importante que haja capacidade de diálogo a nível da concertação social, até porque ficou evidente que os trabalhadores deram um mandato da sua voz também à concertação social, no fundo dizendo quem nos está a representar está a defender os nossos direitos e consideramos que tem usado a nossa voz para defender os nossos direitos. E no fundo também, de alguma forma, reforçaram a voz dos seus representantes. Acho que dificilmente, não havendo capacidade de acordo na concertação social, acho que haverá muita dificuldade de haver legitimidade política para os partidos aceitarem uma reforma laboral desta dimensão de cariz ideológico, repito, sem racionalidade económica, social ou outra. Reforçando a pergunta do Arsénio, todos os partidos da oposição já criticaram este anteprojeto, mas Mário Mourão, da UGT, também já disse várias vezes que há aqui muitas medidas que considera que são margem negocial do Governo, que não as retira só para ter margem quando chegar à Assembleia para negociar com os deputados, basicamente. Acha que este anteprojeto tem de facto alguma possibilidade de ser aprovado? Este anteprojeto tal como está, acho que muito dificilmente. Se este fosse submetido agora à Assembleia, acha que não? Penso que até ouvi, aliás, todos os comentadores têm dito que, aliás, isto nunca seria apresentado assim, porque seria sempre só a base de uma proposta e que não foi apresentado formalmente, naturalmente porque não era a versão final para ser submetida, portanto... Mas até o Chega parece ter mudado ligeiramente de posição, não é? Neste momento, face a tudo o que temos ouvido nos quadrantes políticos, acho que é evidente que um projeto
como este, com mais de 100 medidas contra os trabalhadores, não tem qualquer hipótese de passar na Assembleia da República. Estamos a terminar. Também para conhecer um bocadinho melhor os nossos convidados, pedimos sempre que eles escolham, enfim, um tema musical de que gostem particularmente ou que lhes tenha marcado algum momento da vida. Ana Mendes Godinho quer revelar-nos a escolha, explicar um bocadinho porquê a quem nos ouve. Bem, então se calhar vou ter que escolher duas. Prometemos passar uma, mas Pronto. venham as duas escolhas. Muito bem, muito bem. Então a primeira é mais porque é mesmo a minha música de vida. De sempre? De sempre, que se chama Telepatia, da Lara Lee. Porque acho que me faz sempre lembrar a empatia. É um clássico com tudo de bom que os clássicos têm, E não é? com a mensagem fortíssima de que a empatia e a capacidade de ler os outros e de nos colocarmos na posição dos outros, que é Resolve isso a muita telepatia, é uma forma de construirmos um mundo que é bom para as várias partes. E num momento tão crispado em que temos, acho que está a faltar telepatia. A segunda música é mesmo uma música de apelo à ação. Paz, pão, saúde, habitação. No momento em que vivemos, acho que é mesmo um call to action. Porque estamos num momento faltam crítico. boa parte dessas coisas todas, não é? E estamos num momento crítico em que estamos a precisar de lideranças fortes, com estratégias fortes e não com distrações eleitorais. O país precisa de não perder tempo e precisa de responder não só aos problemas que tem neste momento, mas àqueles que se antecipam, seja do desafio demográfico, seja do investimento nas crianças, que é decisivo. Nós não podemos ter 20% das nossas crianças em risco de pobreza, porque isso é um fracasso de realização de uma sociedade. E assumir isto como causas. Tínhamos a coragem destas causas que nos têm que inquietar e que nos têm que abanar. Deixemos-nos inquietar. Ficam as escolhas, não a escolha, mas as escolhas musicais de Ana Mendes Godinho, ex-ministra de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, convidada de hoje, a quem, obviamente, agradeço a presença. Esta entrevista contou com o cuidado técnico de Beatriz Garcia, sonoplastia de João Campelo, imagem de Ricardo Fortunato. Até para a semana. Uma boa semana.